Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, chegamos na última lição desse último trimestre de 2022. Lição 13 traz como tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. A leitura bíblica em classe 1 Timóteo capítulo 4, verso de 6 ao 16, estudaremos 3 tópicos. Hoje, a Bíblia é o livro-texto da escola dominical, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Finalizando, é preciso ler a Bíblia diariamente. Amém? Vamos estudar? Glória a Deus. Então nós estamos estudando leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, que diz assim: se estabeleceres essas instruções aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, nutrido nas palavras da fé, da boa doutrina, que tens seguido estritamente. É provável que a doutrina trazida por Paulo, a mesma do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: o que eu vos ensinei é o que eu recebi do Senhor, mostrando que não é Paulo, não é Pedro, não é João, mas as Escrituras é de Jesus Cristo, a revelação que foi dada por Deus a Jesus. Pelo Espírito Santo, a igreja, ela nutre esta palavra, absorvendo através do conhecimento e cada crente recebendo a unidade do conhecimento da fé, isto é, da doutrina. A fé como crença. Então, cada igreja precisa ter unidade no seu entendimento, em termos de doutrina vitais, que tem a perspectiva de um reino, de uma salvação, de uma eterna vida. De acordo com o verso 6, nós temos as instruções de Paulo dadas aos verdadeiros ministros de Deus. Os verdadeiros ministros de Deus, eles não debatem questões vitais. Eles não se iludem com as questões loucas. Eles são pacíficos, unânimes, mas também detentores da verdade da palavra, que não pode tirar um tio e nem um jota, conforme Jesus falou do cumprimento desta palavra. Então, as instruções de Paulo, dadas ao verdadeiro ministro de Deus, a instrução não é um ensino comum, que está em todas as religiões. O ensino de Paulo é o ensino de Cristo, é o ensino da igreja, e que é um ensino extraordinário. Como a igreja é um mistério revelado, então o ensino deve ser um mistério revelado aos homens da terra. Isto significa boas novas, evangelho, uma boa notícia, mostrando que, através de um ensino pessoal e de experiência e de experimento ministrado pelo mestre ao discípulo. Quando a Bíblia trata do ensino do mestre ao discípulo, então temos Cristo como nosso mestre por excelência. E ele também é nosso bispo por excelência. Por isso que a Bíblia chama ele como o excelente bispo das nossas almas. E como se trata de sacerdotes, que a igreja feita por Deus, Apocalipse 1 e 6, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Amém? É o superior sacerdote. Então a gente percebe que nós temos em Efésios também, que fala, capítulo 4, versículo 11, sobre os dons ministeriais dados à igreja. Tratando de dons ministeriais, então a igreja precisa nutrir esta palavra funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Apóstolo,
profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, são 5 palavras que são 5 funções ministeriais. A igreja está edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, mas ela recebe também de Jesus, na sua continuação, evangelista, pastores e mestres. Ok? Para ser dado à igreja para ensinar, para que os discípulos possam ter um genuíno ensino bíblico verdadeiro da palavra de Deus. Então veja que se nós estabelecer as instruções de Cristo por Paulo e os demais apóstolos, nós seremos um bom ministro de Jesus Cristo. Se nós pregamos a mensagem de Paulo, nós estamos pregando a mensagem de Jesus. Então somos um bom ministro de Jesus. Aqui não tem a questão de grupos sectários ou de grupos de A ou B, conforme no começo da igreja se formaram os grupos de Paulo, de Pedro, enfim. Aqui nós temos que somos bom ministro de Jesus Cristo. É uma condição para ser ministro, ser aluno perpétuo do Mestre Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando nós nutrimos as palavras da fé, através da boa doutrina, que nós temos seguido estritamente, não se pode negar a doutrina da fé. A Bíblia fala isso lá em Judas, na carta, quando ele fala sobre batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nunca negando, mas defendendo a fé como crença, doutrina, quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, nossa eterna salvação, nossa herança, nossa esperança. Assim nós temos uma doutrina sadia e que todos os membros pensam neste mesmo sentimento de doutrina que Cristo nos trouxe. Amém? Pelos apóstolos e profetas. No versículo de número 7 do capítulo 4, nós chegamos agora à conclusão de que, mas rejeita as fábulas. Nós estamos estudando a escola dominical. Nós estamos na leitura bíblica em classe. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e mitos antigos. E exercita-te na prática da piedade. Então, as instruções de Paulo, dadas ao verdadeiro ministro de Deus, revela que devemos rejeitar as fábulas mundanas, profanas e mitos antigos. Coisas contadas, histórias falsas. E exercita-te na piedade, na prática. Amém? Então, veja que as instruções de Paulo, dadas ao verdadeiro ministro de Deus. Porque o exercício corporal, conforme no versículo 8, veja aí o versículo 8. Nós chegamos no verso 8 do capítulo 4. No verso 8 diz o seguinte: porque o exercício corporal para pouco tempo é proveitoso, mas a piedade para tudo se aproveita, tendo a promessa da vida que agora é da que há de vir. Então nós temos o exercício corporal mostrando em relação à prática da piedade. Então veja que o exercício corporal, de acordo com Paulo, pouco proveitoso, mas a piedade para tudo se aproveita. Então o exercício do ministro é a piedade. Isto é, os músculos espirituais, glória a Deus, são fortalecidos e a sua gordura é queimada através do jejum e da oração. Quando a gente trata de exercício corporal, corrida física, por outro lado, nós temos uma corrida espiritual, isto é, evangelização. Ide por todo o mundo
Isto é muito mais proveitoso do que qualquer exercício físico. Porque quando nós tratando de evangelização, de missão, nós estamos levando até o céu números no computador divino daquilo que vai ser lançado no dia do tribunal de Cristo, na prestação de conta. Em detrimento do exercício corporal que fica nessa terra. Não tem nenhuma computação daquilo que vai ser galardoado pelos servos de Cristo. Aquilo que se faz por forma, beleza, natural, enfim, em busca dessas coisas, ficarão sem nenhum exatamente pagamento espiritual. Isto é, Deus vai recompensar todos os que trabalharam no reino de Deus numa obra espiritual, mesmo exercendo exatamente o exercício corporal. Por exemplo, na evangelização, levando caixa de som, pregando nas ruas, fazendo missão. Este é o verdadeiro exercício que Paulo ele fala a respeito da piedade que o ministro deve praticar. Então, o exercício físico ele gera condicionamento e orgulho, mas o exercício espiritual produz preparo para o labor da comunicação e do testemunho da verdade. Alguns adoram seus corpos e militam horas e horas através da boa forma, através de um corpo perfeito, e não sabem eles que isto é como a flor da Eva, que através da idade, a vaidade, eles ficam velhos e não tem mais como mostrar aquilo que tinha anteriormente. Então Paulo ele vai tratar do exercício da piedade, glória a Deus, que faz com que no céu seja registrado para fins de galardão aquilo que fizemos por meio do corpo. Glória a Deus. Amém? Mas muitos estão diariamente em academias, exercícios de corridas, fisicamente somente, sem falhar, para apresentar-se ao mundo, à sociedade. Muitos estão como Pedro, Tiago e João, que Jesus disse que eles não conseguiam orar nem sequer uma hora. Este era o mínimo pedido por Jesus, uma hora. E a igreja hoje, de uma forma geral, nos seus cultos de orações, na sua maioria, não oram sequer uma hora. Ficamos devendo isto na prática da piedade. Agora veja, o exercício físico serve de tipologia. É isto que Paulo está tratando da tipologia. Ele vai servir como um exemplo para o nosso exercício espiritual. Amém? Uma corrida cristã. Um bom soldado de Cristo. Aquele que milita legitimamente através da lei do Espírito de vida. Glória a Deus. Amém? Então, veja que em detrimento, o exercício físico, em detrimento do exercício espiritual, o físico, ele tem pouco proveito porque tem pouca duração. O espiritual, ele vai para a eternidade. Glória a Deus. Amém? Veja, assim acontece na vida espiritual. O lucro do exercício da piedade sempre será grande no presente e no porvir. Isto é forte, irmão. A prática da piedade, ela tem valor agora e depois, e no futuro. O exercício da piedade sem a promessa não é piedade. Por isso que nós temos a promessa. Veja no versículo 8 novamente. Tendo a promessa da vida, que agora é
e da que há de vir. A promessa da vida, da piedade que vamos praticando agora, enquanto temos ar, respirando, vida. Mas ela também tem uma promessa de uma vida que está por vir, a vida eterna, que está por vir. Então, o exercício da piedade sem a promessa não é piedade. Ela é enganosa quando se trata somente desta vida. Paulo fala que se cremos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, isto trata-se de uma tremenda hipocrisia. Uma vida cristã natural, somente física, debaixo do sol. Sem nenhuma perspectiva de ir para a glória celestial. Este homem, ele é totalmente um homem natural, mesmo pensando em Cristo somente nas coisas terrenas. Tendo a promessa da vida que agora é a de que há de vir. Amém? Então vamos agora, voltando aí para o assunto do capítulo 4, vamos para o versículo de número 11, que fala: ordena estas coisas e as ensina. Olha o mandamento. Ordena e as ensina estas coisas. Então as instruções de Paulo dadas ao verdadeiro ministro de Deus assume a responsabilidade de ordenar e de ensinar esses mandamentos. Porque o mundo vive na vaidade. E se o cristão deixar-se enganar, ele também vai indo na mesma opção mundana, vaidade, se acabando na vida terrena. Mas nós devemos assumir esta responsabilidade de ensinar estes mandamentos, uma vida de piedade que vivemos agora e com a esperança no porvir. Assim como Moisés, são poucos os que sabem ordenar e ensinar. Isto é, Moisés fez, ensinou, ordenou um tipo de Cristo, que também fez, ensinou e ordenou. E agora Paulo fez, ordenou e ensinou. Agora nós devemos fazer a piedade e ordenar, glória a Deus, e ensinar. Isto é escola dominical. Glória a Deus. Veja agora no verso de número 12. Ninguém subestime a tua mocidade. Ao contrário, sê tu o exemplo dos fiéis na prática da palavra, na maneira de tratar, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, as instruções de Paulo, dadas aos verdadeiros ministros de Deus. Qual é o erro daqueles que são mais velhos, que estão sempre ouvindo os mais novos? É porque eles subestimam a mocidade. Quando um homem jovem, ele é ministro. Então os mais velhos, eles erram nesta questão de subestimar a mocidade de um jovem ministro, por muitos e conhecidos motivos. Só porque é um ministro jovem, muitos, já por ser um ancião em idade, despreza a palavra daquele jovem ministro. Não tem Timóteo? Era um jovem ministro. E nós estamos estudando quem? A carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era pastor, um jovem ministro. Quando deveríamos nós preparar o jovem para dar continuidade à missão dos mais velhos? Se os mais velhos estão chegando o momento da partida pela morte, o que eles devem fazer? Como Moisés, deixar o sucessor. Preparar o Josué, o mais novo.
Então os mais novos vão ficando no lugar dos mais velhos. Este é o ciclo natural da vida. Também na área espiritual é assim. Precisamos de sucessores para dar continuidade à prática da piedade. Amém? Glória a Deus. Mas o texto admoesta também que o jovem não faça por merecer a subestimação de seu ministério, ao deixar os mandamentos de Cristo como muitos. O que fazer para que seu ministério não seja subestimado? Sendo o exemplo dos fiéis. Aí a Bíblia vai falar sobre a palavra, o cumprimento e a obediência. Na maneira de tratar no seu relacionamento com Deus e com as pessoas, no amor, na expressão da pessoa e do caráter de Cristo, na pregação, na beneficência. No espírito humano, nós temos frutos, comunhão com Deus, na vitória sobre a carne. Quando tratamos sobre a fé, nós temos expressões de confianças em Deus e em tudo, glória a Deus. Em questão da pureza, nós temos manifestação da santidade em sua vida íntima. Em 4 paredes é mostrado também esta pureza. Versículo de número 13 fala o seguinte: até minha chegada aplica-se a leitura, a exortação e ao ensino. Se você é professor, você tem que se dedicar à leitura. Não tem como fugir desse termo. É claro que o labor desta vida, do cotidiano, vai tomando o nosso tempo. As horas trabalhadas, as horas de descanso, tem o lazer, enfim. Precisamos nós dedicar-se ao estudo da palavra. Muitos deles, com certeza, estão estudando através de videoaulas. E já ajuda aos nobres professores a preparar sua aula. Estes que têm pouco tempo, porque realmente o professor precisa de tempo. Através de dicionário, através de Bíblia de estudo, através de história, de conhecimento. Precisamos de tempo. O professor, ele tem que ter tempo para ler. Paulo, ele tinha as escrituras, mas também tinha livros que lia. Ele conhecia também livros. Aplica-se à leitura, à exortação e ao ensino. Então a instrução de Paulo dada ao verdadeiro ministro de Deus. Veja, ter fidelidade na espera. Por que, irmãos? A gente lê o texto às vezes 10, 20, 30 vezes e nós não entendemos o texto. Mesmo sendo cristão, cheio do Espírito Santo. O que a gente deve fazer é pedir misericórdia, graça. Porque o Pai recebe a intercessão do Filho e o Filho recebe a intercessão do Espírito. E por misericórdia e graça, o Pai libera a revelação até a você. Isto é uma coisa extraordinária. Se nós persistir em ler, este é o mistério. Agora, se você lê uma vez e foge, vai embora, Deus também não quer saber de revelar os segredos, não. Mas se você está orando, buscando, pedindo, batendo, Deus vai dizer, é esse aí eu posso revelar. É esse aí que ele vai entender. Então vai lá, Espírito Santo, usa de misericórdia para com ele. Glória a Deus. Amém? Então, quando a gente trata na esperança da fidelidade, nós temos que esperar também o nosso líder. Amém? O nosso líder também é ele quem tem a par. Se lembra como era pagado
o candeeiro? É através de um instrumento onde encostava na lâmpada e ele apagava. Então isso é possível que alguns professores de escola dominical, o líder, ele possa trazer exatamente instrução a respeito daquele assunto que está sendo ministrado. Porque o conhecimento, como ele é vasto na teologia, e há entendimentos diferenciados em questões que não são essenciais, vitais, e que as pessoas podem, entre aspas, ter interpretação diferenciada sem comprometer a salvação do grupo ou individual. Por exemplo, tem pastores que, do mesmo grupo, do mesmo sistema religioso, enfim, do mesmo pentecostalismo, por exemplo, da Assembleia de Deus, há pastores que creem que o arrebatamento vai se dar antes da grande tribulação, mas também outros do mesmo sistema da Assembleia de Deus também crê, esses crê diferente, esses também não creem, ou seja, eles dizem que o arrebatamento será somente depois da grande tribulação. Então, isso são questões de A e B, que não entra em vigor aqui a salvação dos crentes. Ok? O que nós podemos ver entre o A e o B, em questões de entendimento, é somente na esperança. Uns crê antes e outros crê depois. O antes e o pós. Amém? Com isso a gente percebe que se Jesus vier antes, e aí o pós vai subir? Como não se trata de uma doutrina vital, se é antes, se é depois, eu creio que é antes, então eu não tenho dificuldade de crer também que o meu irmão que crê que é depois não seja surpreendido no antes. Porque se lembra de Elias, alguns lá dos grupos diziam o seguinte: não, Elias não subiu não, ele está por aí. Eles não criam no arrebatamento de Elias. Certo? Voltando agora para o assunto. Nós temos que crer e esperar no nosso líder. Porque o líder, irmãos, ele foi enviado por Deus e vai ungir. Nunca use de palavras contra seu líder. Por exemplo, alguns, por negarem a fé, chamam seu líder de falso profeta. E assim, nega totalmente a unção que ele recebeu também. Isto é, ele também que recebeu a unção, que chama o líder de falso profeta, ele também é falso profeta, porque foi ungido pelo falso profeta. Então, meus irmãos, Saul recebeu a unção de Deus através de Samuel. Mas ele não soube esperar o tempo. Foram 3 unções. Mas teve momentos que ele não esperou por Samuel e foi lá sacrificar. E não é assim que devemos fazer, irmãos. Devemos esperar. Mais uma vez. Glória a Deus. Muitos não sabem esperar como Saul. Poucos sabem esperar como Eliseu. Buscando ocupação, aplicação na sua leitura, na exortação e no ensino. O obreiro que não se aplica à leitura é limitado em tudo. Não adianta ser professor se não está apto, está na leitura diariamente, irmãos. Tem que ter uma leitura diária. Tem que ter. Ou então, pare de dizer para a classe, faça perguntas. Porque muitas perguntas vão ser feitas e você vai dizer, eu não sei. E agora, como é que você vai responder se não se dedica à leitura? Está pronto para responder com mansidão àqueles que pedem, te interrogam, perguntam a respeito da sua salvação? Então, o obreiro, o professor, ele deve ser aplicado à leitura e não se limitar.
Conhecemos o obreiro que não se aplica à leitura quando ele comenta, quando ele ensina. Aí você sabe logo se ele presta para ensinar. Irmãos, a igreja não é tola, não é besta, é sábia, irmãos. A igreja é sábia. Ela é edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E foi isto que Jesus disse para Pedro: eu edificarei a minha igreja. E foi edificada na revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. E isto é uma maravilha. Porque quando somos edificados na revelação, então, a igreja precisa estar na revelação de Jesus Cristo. Aquela igreja da Ásia, que são 7, vocês veem que Jesus foi revelado a cada uma delas de forma diferente. Então devemos ter revelação para edificar a igreja, mas uma revelação bíblica. Não é a revelação que o anjo veio e me mostrou. Não, aquelas lá de José Smith, não. Não são essas revelações heréticas, não, mas revelações bíblicas da palavra. Deus dando a verdadeira interpretação, porque não é particular a interpretação. Ela é do Espírito. Glória a Deus. Então nós conhecemos o professor quando ele se aplica ou não se aplica à leitura. Aí sabemos se ele é ou não é o professor. Na sua forma de falar, na sua maneira de entender as verdades da palavra de Deus. E muitas das vezes eles são meninos de entendimento. E às vezes já são pessoas idosas, que dão aula, que ensinam, mas que não tem nenhum preparo bíblico. Interessante isto, porque na escola dominical a gente às vezes até usa matemática, usa ciência, usa muitos argumentos filosóficos pelos debates que há entre os irmãos e muitos pais da igreja, enfim, a doutrina bíblica geral de Gênesis e Apocalipse. Não é fácil ser um mestre, pois a sua mente não é exercitada para o bem. A leitura exercita a mente, prepara para o pensamento. Quem lê, aprende a falar. E quem fala e lê, escreve. Então, irmãos, como eu vou falar bem se eu não aprender bem, ler bem, ouvir bem? Então, toda a nossa problemática está na questão de ler. Se eu estou lendo continuamente, isto é importante, irmãos. O conhecimento, irmão, não vem assim. Vem através da leitura. Veja o texto. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Primeiro está escrito a leitura. A leitura exercita a mente, prepara para o pensamento. Quem lê, aprende a falar. E quem fala e lê, escreve. Quem fala bem é admirado. Quem lê é informado. Mas quem lê, fala e escreve influencia milhares de discípulos. Nós fomos chamados para fazer discípulos. E de fazer discípulos de todas as nações. Não foi admiradores. Tem pessoas que fazem admiradores. E outras fazem discípulos. E as pessoas que fazem discípulos, estes discípulos, vão amar mais do que os próprios admiradores. Porque os discípulos amam. Os admiradores são momentâneos. São só momentos. Mas o discípulo ama, gosta, está perto, está sempre ali, buscando.
Não descuideis do dom que há em ti, verso 14, o qual te foi dado por meio de profecia, com imposição das mãos do presbitério. Então, o presbitério da igreja, irmãos, é quem põe as mãos e unge com azeite para despertar o dom que há em cada um para o ministério. Se é de ensinar, seja ensinar. Veja aí, meus irmãos, versículo 14 do capítulo 4, 1 Timóteo. As instruções de Paulo dadas ao verdadeiro ministro de Deus. O dom não pode ser descuidado, porque, pela falta da prática, a fé que move desvanece. Especialmente o dom do ministério, que é dado com profecia e imposição de mãos pelo presbitério. Este ministro não se auto-ordenou. Não existe pastor feito por ele próprio, irmão. Jesus foi quem comissionou e ungiu e disse: ide fazer discípulos. Então a igreja foi feita, alicerçada por Jesus. Então de lá para cá é um organismo vivo. Não pode alguém chegar e dizer que é pastor sem ter alguém, ou seja, no seu próprio ministério, que ungiu. Isto é, o presbitério. Ninguém pode sozinho, irmãos, se autodenominar pastor, comprando kit de pastor. Viu? Veja que o dom do ministério é dado com profecia e imposição de mãos pelo presbitério. Este ministro não se auto-ordenou, nem se auto-ungiu ao ministério. Um presbítero o ordenou. As pessoas hoje saem do Brasil, vai para os Estados Unidos, chega pastor. E agora? Como foi isso? Eu não sei. Ele era diácono, ele era evangelista, mas foi para os Estados Unidos pastor. Muitos são assim. E eu conheço. Viu? Eles não são ungidos no seu ministério local. Mas ele tem que ir internacionalmente, enfim, lá por trás dos bastidores, só Deus sabe como foi isto, se teve óleo, se teve enfim, se teve um presbítero, se teve unção. Amém? Glória a Deus, eu sei que está pesado, mas é assim mesmo, viu? Vamos estudar a nossa segunda parte, continuando isto no nosso zap, ok? Como de costume, 85DDD 991 28 12 60. Também é o nosso Pix. Você ajuda com qualquer valor. Nossos irmãos assistem todas as aulas que estão sendo ministradas somente no zap. Você é nosso convidado para estudar todas as aulas do trimestre até agora que foi ministrado. Nós vamos agora gravar a aula de número 13 extra, aula de continuação deste assunto e enviar no zap. Amém? Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima aula do novo trimestre que está chegando aí com muito amor. Segundo trimestre de 2022, vamos estar aqui voltando mais uma vez para o ensino do segundo trimestre. Deus abençoe e a paz do Senhor. Até lá, se Deus quiser. Amém.